Bom, vamos começar com a doutora Juliana Lopes, promotora de Justiça de Cruz das Almas. Doutora, uma reunião que ocorreu no Ministério Público para tratar da questão atribuições do Conselho Tutelar. Qual foi a intenção dessa reunião? Olá, Roger. Na verdade, assim, a intenção inicial dessa reunião parte de uma própria demanda do Conselho, porque eles estão sentindo a necessidade de divulgar, né, o papel do Conselho Tutelar e das suas atribuições por causa de alguns equívocos que estão acontecendo, né, na interpretação das pessoas, né, quanto à atribuição do Conselho. Então, a intenção é fazer outros eventos, mas inicialmente a gente tentou conversar com os meios, né, de comunicação, com a imprensa, sites as rádios locais, para que a gente tentasse desmistificar algumas questões, né, que se diz que é a atribuição do Conselho, por exemplo, sempre quando envolve adolescente ou criança tem que ligar para o Conselho, que não é bem assim. E a gente pretende realmente esclarecer a população sobre as atribuições do Conselho, começando pela imprensa, porque vocês têm realmente um papel muito importante de já começar a repassar informações reais. Às vezes acontecem de algumas publicações acontecerem em sites que estão equivocadas, então vocês são um mecanismo muito importante para divulgar a situação do Conselho Tutelar. Agora, doutora Juliana, basicamente, o que é atribuições do Conselho Tutelar para que as pessoas que estão assistindo agora e que vão ouvir possam entender? Elas são várias, né? A lei prevê diversas atribuições do Conselho, mas todas voltadas para a proteção da criança e do adolescente. E o que a gente tem que ter em mente, assim, que proteção não significa necessariamente defender sem fundamento. Não é isso. O Conselho Tutelar não está lá, por exemplo, como algumas pessoas dizem, a polícia prendeu e o Conselho Tutelar foi lá para soltar. Não é isso. Defender o direito da criança e do adolescente é fazer com que eles estejam resguardados, mesmo que para isso ele tenham que cumprir os deveres dele, que é muito importante que se cobre também. Direitos estão correlacionados a deveres. Então, assim, o Conselho Tutelar tem a missão de defender os direitos da criança e do adolescente e para isso também pode cobrar que eles cumpram com seus deveres. E mais importante ainda é exatamente fazer com que as pessoas consolidem algumas informações do tipo, não é porque é criança e adolescente que necessariamente a gente tem que chamar o Conselho Tutelar. Então, às vezes é caso de polícia, e se a polícia precisar intervir, vai intervir, porque o adolescente comete ato infracional, por exemplo, e ele precisa responder pelo ato infracional que ele comete, que é como se fosse um crime, mas que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá esse nome. Então, assim, se ele precisa responder pelo ato infracional, vai precisar da intervenção da polícia, vai precisar da intervenção da delegacia, vai precisar da intervenção do Ministério Público. Então, assim, não é porque o menino cometeu um ato infracional que eu tenho que ligar para o Conselho Tutelar. Então, algumas questões dessas são muito importantes de serem esclarecidas. Agora, para o Conselho Tutelar atuar, doutora Juliana, é necessário algum órgão acionar o Conselho ou ele atua de forma autônoma? Não, o Conselho tem toda a autonomia para atuar, né? Então, assim, a gente inclusive discutiu isso hoje nessa reunião com os senhores, né? O Conselho Tutelar, ele vai atuar a partir da demanda da população. Então, se, vamos supor, tem uma informação de uma criança sendo maltratada, negligenciada, o próprio vizinho pode acionar o Conselho Tutelar para atuar. E aí o Conselho Tutelar vai procurar saber, né, se aquela informação que foi repassada é verídica, se tem fundamento para uma atuação do Conselho para a aplicação da lei. E eles não dependem, por exemplo, da minha determinação. Eles são autônomos, eles têm que atuar para proteger o direito da criança e do adolescente. E um dos objetivos da criação do Conselho é exatamente desjudicializar, desburocratizar a atuação. Porque imaginemos que numa situação emergencial o Conselho precisasse de uma autorização do promotor ou do juiz para atuar. Poderia isso levar algum tempo que já prejudicaria o direito daquela criança. Então, por isso que eles têm autonomia e é um órgão não jurisdicional. Ele não está vinculado ao judiciário, nem ao Ministério Público, para poder atuar rapidamente para garantir o direito da criança e do adolescente. Perfeito. Um pai me questionou outro dia, doutora, é o seguinte, a respeito de criança, no caso, aprendiz. A criança estuda pela manhã ou pela tarde. E pela manhã, ele pode, na verdade, aprender uma profissão, um adolescente de 14 anos, 15 anos, que ele disse, olha, isso não pode, ele não concorda com essa decisão. Isso tem a ver com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, ou já é da Constituição? Isso aí não é decisão do promotor, nem do Conselho, nem do juiz, né? Isso aí é lei. Então, se ele estiver insatisfeito realmente com alguém, ele vai ter que lutar junto aos representantes, né, do Poder Legislativo Federal, para mudar, inclusive, a própria Constituição Federal. Então, assim, é um processo muito dificultoso. O que se pretende com essa medida, né, de proibição de adolescentes e menores de idade, né, de determinados trabalhos, e não são todos, é para que ele realmente priorize o estudo. Mas a própria lei prevê a possibilidade do adolescente, a partir dos 14 anos, trabalhar como aprendiz.
Para isso, é claro que a empresa que for contratar precisa preencher determinados requisitos, né, que estão estabelecidos pela lei, até para garantir os direitos do adolescente. Então, assim, o adolescente que trabalha, até como menor aprendiz, a gente já ouviu, né, todas as pessoas ouvem falar, ele é menor aprendiz. Então, assim, aquela empresa, aquela instituição que contratou precisa preencher alguns requisitos para poder garantir o direito do adolescente, inclusive o direito do estudo, que é isso que a lei preconiza. E a partir dos 16 anos, o adolescente pode trabalhar, desde que não seja, por exemplo, em local insalubre, perigoso, trabalho noturno, mas isso não é uma decisão minha, não é uma decisão do juiz, não é uma decisão do Conselho Tutelar, isso é lei. Então, assim, se há uma insatisfação quanto a essa proibição de trabalho, a gente vai ter que mudar a legislação nacional. Mas, como eu lhe disse, a partir dos 16 anos ele pode trabalhar, desde que priorizado o estudo, ó, claro, a gente tem que priorizar o estudo, e desde que não seja um trabalho insalubre, noturno, que prejudique, né, a estrutura física dele e essas situações que envolvem o adolescente. A partir de 16 anos já pode sim, agora, e dos 14 como aprendiz. Bom, nós observamos que existe uma parceria, uma ligação muito grande entre o Conselho Tutelar e o Ministério Público. Como a senhora tem feito esse trabalho para apoiar o Conselho Tutelar, doutora? É claro que está realizando essa reunião, mas parece que outras ações têm acontecido. Outras ações estão acontecendo. Todos nós precisamos apoiar o trabalho do Conselho Tutelar, porque imagine, eles são 5, né, conselheiros eleitos e eles têm um trabalho muito grande, muito árduo. Assim, a nossa população é muito grande, as demandas são muito grandes. Então, assim, e eles protegem direitos essenciais, eles protegem as crianças e adolescentes, que são o nosso reflexo, serão o nosso futuro, né? Então, assim, eles trabalham com um tema muito especial, então a gente precisa apoiar. E outra coisa que a gente precisa, e a intenção dessa reunião também é isso, como eu falei, né, dizer o que é atribuição do Conselho, para que a gente saiba cobrar o que é de quem. Então, assim, às vezes acontece de pessoas cobrarem do Conselho Tutelar uma atribuição que é da família. Então, assim, cadê a família? No caso, a criança numa festa, doutora Juliana, a criança está numa festa, e aí, de quem eu devo cobrar? De quem está nos acompanhando agora, assistindo aqui pelo site, do Pai Ouvir, pelas emissoras de rádio, você deve fazer a cobrança a quem? Fiscalização de festa e de adolescentes em eventos não é papel do Conselho Tutelar. Na verdade, isso cabe ao agente de proteção, que são aqueles antigos comissários de menor. Então, assim, o papel de fiscalização de festa, de atuação de crianças e adolescentes, né, em festas, é um papel dos agentes de proteção. E aí cabe, né, a esse corpo dos agentes de proteção, que em um futuro breve, possivelmente, o juiz daqui vai estar fazendo a seleção para preencher o quadro dos agentes, atuar nessa demanda. Doutora Juliana, lhe agradecer por nos conceder a entrevista. Aqui é o site Forte do Recôncavo e também a Rádio Alvorada. Nosso muito obrigado. De nada, assim, é com esse prazer que eu falo desse tema e só para complementar, quando você me perguntou de outras ações, nós temos ido em várias escolas, junto com o Conselho Tutelar, o Ministério Público tem ido nas escolas fazer, né, palestras e chamando a atenção da necessidade da família, porque assim, se a gente não tiver uma família, né, que desempenha esse papel de acompanhar, de orientar, de estar na escola, né, acompanhando os seus filhos, realmente fica muito difícil a gente conseguir uma sociedade melhor. Então, o Conselho Tutelar está apoiando, né, junto com o Ministério Público, as escolas, para que a gente consiga trazer a família para a escola, para orientar melhor os nossos jovens.